Olá, senhoras e senhores, queridos amigos, queridas amigas, seres da essência da minha alma, do meu coração. Hoje eu coloquei essa cor, mas eu quero falar do professor tão amado por milhões de pessoas em vários países, do filósofo, do escritor e do conselheiro. Dizem que era guru, mas ele era um conselheiro não só do nosso presidente, como de nossas vidas. Olavo de Carvalho. Que nome mais doce, que tanto representa, tanta inteligência, tanta magnitude de ser e de existir. E era um ser que conheceu essa cor e veio para o lado de um Brasil, de uma bandeira azul, amarela, verde e branca, e fazia de tudo para que todos os brasileiros conhecessem as verdades da vida, para terem a liberdade de sermos e de existirmos em nossa plenitude, de termos um país, um dos mais ricos que tem no planeta Terra, e que não valorizávamos porque nós pensávamos que era um país pobre. Mas ele era pobre porque ele era mal governado. Agora nas mãos do nosso presidente, que será reeleito com certeza absoluta. Por quê? O planeta Terra era de terceira dimensão. Era um planeta de expiação, era um planeta de evolução, era um planeta do livre-arbítrio, mas de pessoas que não têm noção do que é ser de altas dimensões. A terceira dimensão era uma dimensão baixíssima. Eu achava, quando eu nasci no Brasil e que eu via as corrupções, eu via minha mãe que gostava de política, comentando com meu pai que era contra ela gostar, porque ele sabia de tudo que acontecia de errado. Mas a minha mãe era curiosa, ela como eu, ela queria saber tudo que estava acontecendo. Então eu aprendi com ela não a gostar da política em si, mas querer saber da política, porque ela comanda as nossas vidas enquanto nós estamos dormindo ou acordados. Os seres que governam um país destroem mentes ou constroem mentes. Haja visto as universidades, o que viraram nesses tempos desses governos passados. Enquanto tem um ser pensante, inteligente, que foi morar nos Estados Unidos em busca de mais conhecimentos, em busca de progresso, que era o primeiro país do mundo. Às vezes ele é criticado por uma multidão de pessoas ignóbeis. Tanto que ele escreveu um livro, que o título do livro é O que você precisa saber para não ser um idiota. Esse livro, o mínimo que você precisa saber para não ser idiota. O valor desse livro é R$10.949. Poderá ser dividido em 10 vezes. O Jean Menezes, meu primo, dono da livraria Dom Pedro, que tem na Avenida Rio Branco, eu vou colocar na descrição desse vídeo o telefone dele. Vocês poderão fazer os pedidos e ele poderá adquirir os livros para vocês. Então, queridos amigos, todos os brasileiros deveriam ler esse livro para que todos despertassem rapidamente para irmos para a quinta dimensão. Um ser de extrema inteligência. Eu fiz um vídeo da casa dele. A casa dele não era uma casa. A casa dele é uma imensa biblioteca. Foi gravado por um dos alunos e amigo dele chegando na casa, mostrando ela do lado de fora e como ela era dentro. Ele transformou uma casa em uma imensa biblioteca de conhecimentos. Ele escreveu vários livros, ele tinha muitos alunos, ele dava aulas online, ele era um ser de extrema inteligência, nobreza. Um
dos alunos dele dizem que quando eles estavam vindo da Pensilvânia, por exemplo, a mulher dele ia na frente com o motorista, que ele nunca dirigia, ele sentava no banco de trás olhando as paisagens naquelas estradas lindas dos Estados Unidos, e nas mãos ele tinha um rosário. Ele era todo de Jesus, ele era todo de Deus. Então, a importância desse ser que não está aqui, mas que as energias dele agora estão maiores ainda. Porque às vezes, quando uma pessoa se vai desse plano físico, as energias ficam mais intensas entre aqueles que ficaram na Terra. Ainda mais agora que nós estamos indo para a 5ª dimensão e que não haverá lugar para pessoas de 3ª dimensão em pensamentos. Então talvez seja esse momento glorioso do planeta fazendo a transição planetária, indo para a 5ª dimensão. Foi uma forma dele despertar mais ainda a humanidade, para que a humanidade vá rápido para a 5ª dimensão. Eu digo a humanidade vá rápido porque eu já me considero na 5ª dimensão. Então, queridos amigos, esse ser de extrema inteligência, com milhões de alunos, ele transformou o Brasil. Ele transformou uma pátria que estava acabada, destruída, e as pessoas aceitando. Ele foi mudando, ele foi abrindo os olhos com as bandeiras dessa cor. Então, aqueles que ainda não despertaram, espero que agora que o Olavo de Carvalho se foi na forma física, que a forma dele, das luzes, das energias, das vibrações, da inteligência, da cultura, daquela alma, daquele espírito grandioso, sempre em Deus e em Jesus e em sabedoria. Ele tinha aquela imensa biblioteca que no outro vídeo eu vou mostrar para vocês. Então, queridos amigos, queridas amigas, conheça Olavo de Carvalho. O que você precisa saber para não ser idiota? Porque olha isso daqui, quantos idiotas estão indo. O povo brasileiro está vendo que o nosso presidente está precisando de ajuda, mas ninguém se move, ninguém faz nada. Foi só em 7 de setembro e acabou. E o Canadá não está lá com os caminhoneiros lutando, eles paralisaram o Canadá inteiro. E até as crianças estão gravando vídeos ajudando os caminhoneiros a lutarem pela pátria. Até as crianças estão lutando pela pátria aqui no Brasil. O que vocês estão fazendo? Estão levando as crianças. Vocês foram e agora levam. Teve um senhor de um estado aí que eu esqueci qual é, acho que é do Nordeste. Ele alugou uns carros e pagou para eles lerem as bulas nas ruas. E lógico que foram presos, né, os carros. Então, queridos amigos, queridas amigas, está para ter no dia 3 de março, eu estou achando tão longe, eu estou achando muito longe, eu não estarei mais aqui, mas eu espero que eu tenha despertado os brasileiros nesse tempo que eu passei no Brasil. Eu tentei fazer vídeos para despertar, as pessoas não davam like, não iam no YouTube, não colocavam nas redes sociais, mas eu não desisti de lutar pelas luzes, porque eu sou luzes no poder do Eu Sou de Saint-Germain, e aqui está o livro de ouro dele. Eu me considero luzes porque nas minhas células tem átomos, e os átomos têm fótons, elétrons e nêutrons e quarks, e os fótons são luzes, então todos somos luzes. E aqui está a minha Quantum City, que ela será real com a lei de Zara. Ela será real porque quem está salvando o planeta são os seres pleiades, que eu tenho conexão telepática com eles desde que eu vi as 7 naves no céu de Ipanema na madrugada do dia 3 de janeiro de 2008. Como eu já disse para vocês,
queridos amigos, queridas amigas, a despertar a consciência. Primeiro, vocês deveriam fazer o pedido na Livraria Dom Pedro desse livro. Depois, vocês despertarem para a física quântica, que são as físicas. A primeira de Newton e agora a física quântica, que foi provado pela dupla fenda que a mente dos cientistas mudam o elétron, ele passa como onda ou como partícula, dependendo do que os cientistas pensavam, na técnica da dupla fenda, que eu já falei em vários vídeos passados, pesquisem que vocês verão. Ou seja, a mente do observador muda a realidade. A física quântica é a física das 1001 possibilidades no universo para acontecer nas nossas vidas. Criaremos a realidade que nós acreditarmos nela. Aqueles que acreditam enganosamente vão para as filas e depois se arrependerão. Aqueles que pesquisam as verdades, aqueles que sabem realmente o que é verdade. Tem pessoas que dizem assim: existem várias verdades. Ou melhor seria dizer, existem várias mentiras que se fingem e pensam alguns que elas são verdades, mas elas não são. Elas são mentiras. Para mim só existe uma verdade para a minha vida. E cada um devia pensar: qual é a minha verdade? O que estão me impondo? Isso que estão me impondo é uma verdade ou é uma mentira? Mas as pessoas não questionam. Daí a importância da filosofia. Daí a importância de ler esse livro. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, de Olavo de Carvalho. Queridos amigos, tem frases dele belíssimas. Eu vou ler para vocês porque o computador está longe, eu tenho que chegar perto dele. Vocês ficam vendo aí Saint-Germain, o livro de ouro dele e a minha Quantum City, que breve será real. E aqui está Ratanabá, a cidade de ouro debaixo da Amazônia. Então, Olavo de Carvalho, um ser de extrema inteligência, uma das frases dele é essa: guardamos no coração as sementes do velho Brasil na esperança de replantá-las um dia. Isso é uma frase de extrema profundidade. Outra frase: não prostitua sua personalidade em troca de aceitação pelo grupo. É um preço alto a ser pago. Você percebe que um país está falido moralmente quando a candidatura de um militar à presidência assusta e a de um presidiário não. Ou seja, as frases dele são belíssimas. Então, essa frase ele falou para que nós a sigamos. Por que chorar quando as pessoas vão ao encontro do seu Criador? Deveríamos chorar quando elas nascem neste vale de lágrimas. Entre parênteses, o planeta Terra era um planeta expiação, era um planeta de que nós encontraríamos muitas maldades, muitas corrupções. Fecha as aspas. Hoje eu sei, dizia ele, mais do que nunca, que tudo neste mundo se desfaz em pó, inclusive os valores humanos mais nobres e sublimes, e só o amor permanece, pois o amor é Deus, é aquilo que Deus enviou por uma fração de segundo. Ele jamais cansará de amar. Um dia, espero, estaremos todos lá, nos pés de nosso Senhor, e nossas lágrimas de alegria estarão nos universos infinitos de Deus. Então, senhoras e senhores, queridos amigos, queridas amigas, como que um ser que diz ser ouvido por multidões ou odiado por ignorantes
é o preço de ser um deles. Então, professor Olavo de Carvalho, que Deus o tenha abraçado imensamente, assim como você sonhava ser abraçado pelo Criador. E eu, Trini Ferraz, admiradora desse ser de extrema grandeza, eu abraço sua alma, eu abraço seu espírito e peço que todos os brasileiros de Deus e do bem leiam o livro dele e vamos lutar pela pátria, vamos lutar pelo Brasil, porque todos os países estão lutando e os brasileiros estão dormindo em berço esplêndido, não estão indo para as ruas, estão aceitando, e os países todos já despertaram, principalmente o Canadá, que até as crianças estão ajudando aos caminhoneiros a fazerem a luta pela vitória. Porque assim como aquele que eu admirei muitíssimo, o José Trovão nos Céus, ele fez aquele movimento maravilhoso. E agora ninguém está fazendo nada, ninguém está lutando, está todo mundo aceitando, está todo mundo esperando ver o que vai acontecer. Sem luta não tem vitória. Será que vocês brasileiros não entendem que sem luta não tem vitória? Será que vocês brasileiros não entendem que nós estamos indo para a quinta dimensão? Mas os Pleiades, os seres extraterrestres do bem, eles estão contribuindo para a limpeza do planeta, estão protegendo o planeta, mas eles querem a nossa ação, eles querem a nossa atuação, eles não querem invadir a Terra, eles são do bem. E nós ainda temos o livre-arbítrio. Na quinta dimensão não existirá livre-arbítrio, porque não existirá nada do que acontece nessa terceira dimensão. As pessoas do mal, as pessoas da corrupção, as pessoas da inveja, da intriga, as pessoas que têm o prazer em falar mal do outro inocente. Falar mal é uma coisa. Quando você fala uma verdade, aquela verdade é horrível, você não falou mal, você falou a verdade. Quando você fala uma mentira, uma intriga, quando você cria uma situação com a tua mente doentia e fala aquilo, é falar mal, porque não é verdade. A verdade, ela é de Deus. E a verdade de Deus, ela é infinita, seja hoje, seja amanhã, seja daqui a milhões de anos, ela virá até nós, assim como Jesus, que aqui está São Germain. São Germain, numa das encarnações, ele foi São José, pai de Jesus. E ele era alquimista, ele transformava qualquer pedra em diamantes. Ele fez riquezas, inclusive a Lei Gesara é uma ideia de São Germain. A Lei Gesara, que está para vir entre nós. Eu gravei um vídeo falando sobre ela. Espero que vocês vejam. Vão no YouTube, clica no like, espalhem para os amigos as boas novas da quinta dimensão da Lei Gesara. Que vocês espalhem esse vídeo também, que eu nunca peço, para que as pessoas leiam esse livro de Olavo de Carvalho, que peçam na livraria Dom Pedro, a encomendem ele, porque é tão importantíssimo para nós brasileiros lermos esse livro de Olavo de Carvalho. Esse ser tão iluminado de Deus deixou uma família grande, apenas uma filha, que eu saiba que era dessa cor. Ela criticou muito ele num canal que eu nem vi mais esse canal. Eu parei de ver, porque eu achei que o dono do canal não devia ter convidá-la jamais para ela falar mal de um pai que tem a essência dela, que tem os DNAs dele nela, que tem as energias de pai,
da figura que deu o espermatozoide para que ela tivesse vida. E ela não denegrisse a imagem desse ser maravilhoso. E ela foi no programa. E esse youtuber eu nem nunca mais eu vi. Eu acho que ele não se deu bem no canal dele, porque ele estava fazendo... Eu não gostei das atitudes dele com relação ao Onyx Lorenzoni. Eu não gostei das atitudes dele convidando essa filha para falar mal de um pai tão maravilhoso. Se todos agora no Brasil se sentissem órfãos, como a maioria dos inteligentes estão sentindo, e comprassem esse livro, nós iríamos rápido para a 5ª dimensão. Eu estou esperando vocês na 5ª dimensão porque eu já estou lá. Eu sou completamente a favor do filósofo, escritor, professor Olavo de Carvalho. Que Deus esteja abraçando ele, assim como eu abraço as energias dele, já me sentindo na 5ª dimensão.